Olá! No vídeo de hoje eu vou falar por que o medo é um comportamento e ele causa ansiedade. Esse comportamento causa a ansiedade. Bem-vindo ao canal. Eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade, eliminar os sintomas e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante. Eu sempre respondo os comentários nas lives, gente, que acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas. Infelizmente, aqui no canal, durante a semana, são muitos comentários, são centenas de comentários. Mas nas lives eu tento responder a todos. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas, e é um prazer ter você aqui conosco, cada vez mais crescendo o canal e criando uma comunidade onde uns possam apoiar os outros. Então, nosso tema aqui hoje é por que o medo é esse comportamento? Primeiro, essa ideia é muito importante a gente entender. Quer dizer, o medo, ele é uma emoção, claro, uma emoção forte, básica, e inteligência emocional, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, você sabe, ela nos ensina que o medo é uma das raízes aí de diversas outras emoções. Do pânico, da ansiedade, do pavor, às vezes da melancolia também. Então, ele realmente é uma emoção muito forte, mas ele também é um comportamento porque ele faz com que você tenha uma série de atitudes e de comportamentos a partir dele. E aí a gente precisa entender um pouquinho aí, né? E as pessoas que são ansiosas, as personalidades mais ansiosas, elas vivem mais apreensivamente do que as outras, porque elas percebem o perigo com maior frequência, em situações maiores e circunstâncias do que outras pessoas. E elas reagem também mais dramaticamente aos seus medos do que as outras pessoas. Isso tem a ver com um pouco com a educação que você recebeu, o que você aprendeu ao longo da sua vida sobre o medo, como reagir às circunstâncias. Muitas vezes a sua família tem também esse componente, você aprendeu na escola a agir dessa forma. Então, todo esse seu comportamento aprendido em relação ao medo, ele vai demonstrar uma maior sensibilidade. É claro que pode ter um componente genético também, que é uma certa configuração sua aí, neurológica, biológica, para ter mais sensibilidade aí ao perigo. E isso você fica mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, como a gente sempre fala aqui no canal, pensar, concluir, perceber que estamos em perigo, o corpo produz automaticamente uma resposta ao estresse. Então, quando só de você pensar, de você imaginar, de você fantasiar que está correndo um perigo muito grande, você concluir isso e perceber, nossa, o seu corpo já começa o quê? A produzir os hormônios do estresse, né? Que eles são aí os nossos vilões. Então, quanto mais frequentemente você acreditar que está em perigo, se você ficar mais com medo, mais frequentemente seu corpo produz as respostas ao estresse e as suas mudanças fisiológicas, psicológicas e emocionais. Então, por que também esse é um fator que faz com que o tratamento da ansiedade ele fique mais demorado? Porque você precisa mudar a forma como você enxerga o medo, como você muitas vezes sempre lidou com medo. E isso não muda fácil. E aí, porque você continua sempre com medo, mais sensível às situações de perigo, o seu corpo fica mais estressado e aí você produz mais hormônios de estresse e continua produzindo os sintomas da ansiedade, né? Então, essa maior sensibilidade das pessoas ansiosas, elas têm aí uma visão mais dramática, mais catastrófica, a famosa catastrofização, né? Diante de um evento, essas pessoas tendem muitas vezes, a ficar mais eufóricas, mais dramáticas mesmo, e acham que o perigo, ele é, assim, enorme, mesmo que ele não seja. Então, essa sensibilidade, essa reatividade ao perigo e ao medo, percebido, né, porque aí você percebe com mais medo a realidade do que outras pessoas, torna aí você o quê? Mais vulnerável mesmo, experimentando aí o transtorno da ansiedade. Então, quanto mais ansiosa a pessoa estiver, maior a probabilidade de desenvolver a ansiedade como um transtorno. E quando a ansiedade e suas consequências interferem no estilo de vida normal, aí a coisa fica mais complicada e é mais desafiador e você precisa fazer o tratamento. E como sempre falo aqui, o mais indicado é a psicoterapia. Você tem aí meu e-mail, psicólogopauloalmeida@gmail.com, que você pode mandar para mim uma mensagem, seu e-mail, seu celular, para a gente agendar uma sessão online,
ou para entender melhor as suas necessidades, a sua história de vida como um todo. Combinado? Então, cada vez mais essas personalidades ansiosas estão tão acostumadas a viver a sua vida de uma forma excessivamente ansiosa que elas pensam que é normal, né? E que todos vivem na mesma ansiedade. Então, a pessoa, desde pequena, ela lida com as circunstâncias, com as dificuldades, com os obstáculos, com muito medo, com maior sensibilidade ao perigo e mais ansiosa, e ela acha que isso é normal, não é? Mas outras pessoas geralmente não têm essa ansiedade toda. E é por isso que as pessoas que experimentam ansiedade relativamente normal, ou seja, aquela que não afeta o dia a dia delas, são ansiosas ocasionalmente, né? Às vezes elas ficam ansiosas. Elas não desenvolvem um transtorno de ansiedade generalizado, que é esse diagnóstico aí que algumas pessoas recebem. Então, essa sensibilidade, essa reatividade ao perigo, ela parece que é natural para as pessoas ansiosas. E até mesmo elas acham que é instintiva. E ela, na verdade, é um comportamento aprendido. Ele foi desencadeado pelos nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, é uma emoção, claro, o medo, ele é sinônimo aí de ser ansioso, a ansiedade também é um comportamento. Então, ao mesmo tempo que o medo é uma emoção, ele está muito ligado à ansiedade, e a ansiedade é um estado emocional cheio de atitudes e comportamentos. Né? Por isso que eu falo aqui no vídeo, o medo é um comportamento, nesse sentido. Ele é um sinônimo aí da ansiedade. A gente entende que algumas pessoas ansiosas, elas podem discordar disso, né? Então, algumas pessoas falam assim, não acredito nisso, quando eu soube pela primeira vez que era assim, que ser ansioso, para mim, parecia natural, automático e aparentemente instintivo. A pessoa ela não acredita muito nisso, agora a afirmação ela acaba sendo verdadeira, a pessoa acaba descobrindo isso. E tem 3 razões para isso. Primeiro, a gente fica com medo com 3 fatores que se unem, né? Primeiro, você acredita que uma ameaça ela pode realmente causar danos físicos para você, danos psicológicos, danos emocionais e até espirituais. Então, você acredita que essa ameaça realmente ela vai te trazer algum dano físico. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Claro que todos nós acreditamos nisso, né? Ninguém no mundo está isento de pegar o Covid e adoecer, né? Agora, as pessoas ansiosas, elas vivem isso com mais intensidade. É como se a cada segundo, a cada minuto, elas pudessem estar sendo contaminadas pelo vírus da pandemia do Covid-19. E outra característica, elas acreditam que essa ameaça é iminente. O que é isso, essa palavra iminente? Pode acontecer a qualquer hora, né? Ela está próxima a acontecer, é quase que ela vai ter um ataque, ela está tendo um ataque cardíaco porque o coração disparou, ela vai para o hospital, mesmo fazendo exames, a pessoa não acredita que não tem nada, e ela acha que realmente ela vai ter alguma coisa grave, um tumor, um câncer, e isso vai acabar com a vida dela muito rápido. Então, a pessoa ansiosa ela tem essa característica de acreditar nisso um pouco mais. E também ela acredita que ela não tem recursos ou ela não tem capacidade de se proteger adequadamente da ameaça. Então, ela se sente frágil, vulnerável e sem recursos para lidar com aquela situação. Então, se você pega o exemplo da pandemia aí, isso é muito evidente como que realmente as pessoas aí mais ansiosas vão ficar extremamente tensas e preocupadas justamente porque elas acham que elas não têm recursos para lidar com isso, mesmo que elas usem máscaras, que elas mantenham o distanciamento social, elas não sentem isso como uma defesa, uma segurança, elas ficam mais inseguras, né? E aí, quando a gente pensa isso, é claro que nós vamos ficar mais frágeis e podemos aí ficar mais ansiosos. Então, primeiro, a gente tem que crer para o medo acontecer que um desses 3 fatores é verdadeiro. Ou a ameaça ela é real, ou ela é iminente, ou você não tem recursos para lidar com ela. Então, se um desses é verdadeiro, ou todos são verdadeiros para você, aí você tem aí as conclusões que você observa, os seus pensamentos, as suas emoções, elas ficam mais tensas e você fica mais ansioso, né? Esse processo aí de cognitivo, o que é cognição? É o pensamento, o planejamento, nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar. Esse processamento cognitivo ele é um comportamento também, que está incluindo essas ações de pensar ou agir. Então, o medo é o resultado desse processo aí, baseado nesse pensamento. Ele é também um comportamento aprendido. Por mais que você queira aí, às vezes, não acreditar nisso, mas é importante ter essa noção, porque é a partir dessa percepção de que você aprendeu a ter medo em diversas situações. É claro, gente, que se você tem aí um furacão, um tufão, alguém com uma arma na sua cabeça, pandemia, é natural você sentir medo.
Nós estamos falando aqui que muitas vezes as pessoas mais ansiosas, elas exageram a percepção de medo. Elas acham que, por exemplo, se elas atravessarem a rua sem uma rua movimentada, elas podem realmente correr o risco de estarem sendo atropeladas e elas alimentam isso, não é? É o que a gente fala que é a famosa ruminação. Você fica ruminando esses problemas na sua cabeça como se fossem verdades. Em segundo lugar, a gente tem que concluir que se a gente está em perigo, isso faz a gente ter medo, né? Então, primeiro, a gente tem que acreditar que alguma coisa vai nos prejudicar. Então, se você é ansioso e acredita nisso, para você ter essa crença, você deve ter tido alguma experiência prévia, ou alguém falou para você que você pode se prejudicar diante de alguma ameaça que está acontecendo. Então, a gente aprende que a ameaça, ela é muito danosa e pode nos causar danos, né? Mais uma vez, essa conclusão, ela requer aí uma experiência prévia, ou você teve uma situação na sua família que você vivenciou, ou viu alguém vivenciando e que causou muito dano, né? E aí você raciocinou isso, você aprendeu esse raciocínio. Então, você aprendeu a ter medo de uma ameaça, porque alguma coisa pode te prejudicar de várias maneiras. Através dessa exposição, você viu uma situação que você teve medo, ou simplesmente você concluiu isso, né? Você falou assim, olha, se eu fizer isso, eu vou ter um problema muito grave. E, na verdade, às vezes não acontece isso, né? Então, às vezes, mesmo que você tenha uma situação difícil, não significa que você vai ter ferido ou que você pode morrer. Como a gente fala aqui dos sintomas da ansiedade. Se você tem um batimento cardíaco mais acelerado, não significa que você vai morrer. É apenas um sintoma da ansiedade. Então, sempre eu falo, fica tranquilo, respira, relaxa, medita. Se quiser, manda um e-mail para mim, para a gente bater um papo e conversar e você respirar e dar conta de lidar isso com mais leveza e mais tranquilidade, que é o nosso objetivo aqui, né? Ajudar você a realmente se livrar e eliminar esses sintomas da ansiedade. E um dos fatores é esse, compreender que o medo faz parte, e aí quanto menos você tiver medo, mais diminuir as suas reações de medo, melhor você vai ter. Então não importa como a gente aprende a temer uma ameaça, isso pode ainda exigir uma conclusão da nossa parte, e o que exige um processamento cognitivo do pensamento. Né? Então, mesmo que você, por exemplo, tenha aprendido aí que eu acho uma superstição muito que eu cito muito. Se você chupa manga e toma leite, você vai ter dor de barriga. Então, você fica com medo de tomar leite e chupar manga, não é? Então, mas é porque você disseram isso para você e você concluiu que isso é verdade, entende? Então, tem uma participação sua aí, nessa conclusão. E aí, quando você conclui, você evita o leite com manga. Depois, você cresce, você vai ver que uma vitamina de leite com manga é maravilhoso, delicioso, não dá dor de barriga nenhuma. Mas você precisou vencer o seu medo para experimentar e ouvir outras pessoas. Não tem problema nenhum. Você tira esse medo e aí você pode experimentar, pode agir, né? Um terceiro ponto, o grau de reação de resposta ao estresse, ele é diretamente proporcional ao grau de perigo percebido. Então, se você tem medo, vai atravessar uma rua, e você tem muito medo de ser atropelado, o seu grau de estresse aí vai ser altíssimo. Se você está atravessando uma rua e você não tem muito medo, beleza, eu saio, escapo, corro rápido, escapo dos carros, não vou ter problema. Então, o seu medo é menor e a sua ansiedade também é menor, né? Agora, para estabelecer esse grau, a gente tem que avaliar o grau de risco de ameaça e depois comparar isso com a nossa capacidade de evitar a ameaça e nos proteger da ameaça. Então, por exemplo, às vezes você vai atravessar uma avenida de muita movimentação, é claro que você analisa, olha, aqui é perigoso, né? E aí é uma ameaça que você tem, você analisa, você pensa, e aí você vai discutir, descobrir qual comportamento você vai fazer para diminuir o seu medo e fazer a ação, né? E isso tudo exige um processo de reflexão. Em quarto lugar, a gente fica com medo, quando a gente fica com medo de alguma coisa, esse estabelecimento do medo, quando a gente conclui que algo pode nos prejudicar, é por isso que a gente tem aí medos diferentes, né? Incluindo os medos principais, medo de morrer, medo de sofrer dores, medo de ser abandonado. Algumas pessoas têm medo de algumas coisas e outras têm medo de outras coisas. E tudo se resume como nós pensamos sobre o que nós temos medo, né? Seja real ou imaginário, não importa se ele é imaginário ou se é real. Estamos engajados no processo do pensamento, né? Então, à medida que eu concluo, que eu analiso que aquela situação, ela vai me causar mal, eu estou pensando, estou percebendo isso, né? Então, para a gente ter medo de alguma coisa, eu preciso primeiro concluir que alguma coisa pode me prejudicar, né? Se eu não concluir isso, a coisa pode ser mesmo um tigre enorme, um leão. Se eu acho que ele é mansinho, eu não vou ter medo, né? E esse eu avalio com base na minha experiência passada
ou na minha capacidade de avaliar o perigo, que eu aprendi ao longo do tempo. Então eu vejo um leão e falo assim, não, esse leão tá me dormindo oco aí, eu vou passar rápido por ele, ou ele tá desdentado, né? E eu vou embora. Então esse leão aí, ele não me dá medo, porque eu sei, eu tive experiência, eu vi, eu concluí. Agora, se eu olho e vejo que ele tá com as garras todas para fora, os dentes todos para fora, e a mão ali para me atacar, eu corro, porque aí eu vou ficar apavorado de medo e a ansiedade vai lá em cima, né? Então a gente tem que avaliar esse risco, se a gente é capaz de determinar se a ameaça ela é grande ou se a gente tem capacidade de nos proteger dela também. Se a gente conclui ou continua a concluir que ainda estamos em perigo, a gente vai continuar com medo e a resposta de estresse associada a ele, a resposta de estresse do corpo, ela vai continuar. E esse processo de avaliação, ele requer um processo de reflexão que é um comportamento. Por isso que eu sempre falo aqui, ó, a psicoterapia vai ajudar você a refletir isso. Por que você tem tanto medo? Por que você age dessa forma? Por que você aprendeu isso? Como você pode desaprender para aprender de uma nova forma, um novo desafio, né? Então tá aí meu e-mail novamente, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com. Vai ser um prazer conversar com você para a gente entender como funciona essa parte. Há muitos anos atrás, as pessoas muitas vezes ela vai atrás aí de processos locais. Um dia, por exemplo, uma pessoa falou que uma série de fotógrafos estavam alinhados aí ao longo de uma barreira de choque, tentando pegar a foto do dia, né? Lembra aqueles fotógrafos acumulando aí no Oscar, ou quando tem um problema no Afeganistão, por exemplo, os fotógrafos ficam ali em cima. Durante uma determinada corrida, você nota, por exemplo, que um fotógrafo virou as costas para a faixa da confusão enquanto brincava com a sua câmera. Momentos depois, os carros começaram e a corrida aí perdeu o controle e o carro estava correndo em direção à parede onde esse fotógrafo tinha as costas viradas. E aí, se você vê o perigo que ele corria, você fica com medo dele. Mas muitas pessoas arquibancadas não estavam vendo o que estava acontecendo e começaram a gritar, tentando prender a atenção do fotógrafo. Então, naturalmente, o fotógrafo ele não tinha medo, porque ele não estava completamente consciente do carro fora de controle que vinha na direção dele. É isso? Então, é isso que a gente está falando. A ansiedade, ela é um tipo aí de comportamento. Se você está ali, não vê o perigo, não vê que aquilo é um perigo, você não vai ficar ansioso, né? Então, a ansiedade é um comportamento, não é causada por um desequilíbrio químico no cérebro, tá, gente? Nem por um problema biológico, como algumas pessoas, ou por genes, né? Então, assim, o fotógrafo, por exemplo, ele vai ter medo nessa hora, porque as pessoas vão chamar a atenção dele, e ele é capaz de ver o perigo e escapar antes que o carro batesse na barreira dele, próximo a ele. Então, assim, nesse caso, o medo, vimos, a pessoa que viu o fotógrafo em perigo e processou esse perigo, estava correndo de medo, porque estava vendo a situação. O fotógrafo não, ele estava ali de boa, ele não tinha... Para ele estava tranquilo, porque ele não processou o medo como tal, né? Então, esse é um exemplo de como o medo se manifesta através de processos de pensamento e como o medo ativa a resposta de emergência nessa hora, luta e fuga. Então, mais uma vez, como o medo se baseia no pensamento, ter medo, ficar ansioso, apreensivo, é um comportamento, né? Porque ele está baseado no comportamento, na sua percepção interna. E embora os nossos medos possam parecer automáticos, eles são tão rápidos, parece até que instintivo, eles ocorrem com mais frequência porque são comportamentos aprendidos que se tornaram automáticos. Então, no início, você não tinha isso, e você foi aprendendo, de repente, é como dirigir. Hoje, você não pensa se você faz marcha 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou se não tem marcha no seu carro, você não pensa em acelerar ou não, você já faz automaticamente, né? Então, no início, lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, você aprendeu sobre esse medo e sobre a ansiedade. E agora ela está automática, né? Então, ela está no seu corpo aí, atuando, e você nem está percebendo, porque houve uma repetição e um reforço em função disso, né? E aí, como você aprendeu anteriormente, quanto mais você faz algo, mais automático ele se torna, né? Então, isso aí se aplica ao medo também. Quanto mais frequentemente temos medo de algo, mais automático ele se torna, incluindo o disparo automático da resposta de emergência, né? Então, esse medo ele é baseado nesse pensamento, nessa conclusão que você tira. Então, esse comportamento, ele significa que o medo não é o resultado de um desequilíbrio químico e biológico, como eu falei anteriormente, né? Ele é aprendido mesmo. Então, se a ansiedade e o medo são um comportamento, é uma boa notícia isso, porque as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, como ela aprendeu a se comportar de maneira excessivamente ansiosa, ela também pode aprender
a comportar-se menos ansiosamente e até mesmo eliminar de vez a ansiedade mais problemática. É apenas uma questão de substituir os comportamentos não saudáveis por comportamentos mais saudáveis. Qualquer um pode fazer isso com informação, ajuda e terapia. É claro que sem terapia é mais difícil mesmo. Então, eu sempre digo para vocês aí, tem meu vídeo aqui, tem um e-mail, você pode mandar psicólogo.pauloalmeida@gmail.com para você fazer o tratamento. Eu tenho certeza que você vai eliminar os sintomas cada vez mais, né? O atendimento é online, você pode mandar o seu celular e eu agendo cada vez mais para você. Combinado? Então, gente, é por isso que a terapia funciona, porque ela ensina você a superar esse medo e esse transtorno de ansiedade, né? Porque ela vai trabalhar os padrões de pensamentos, as reações que você tem que não são saudáveis, e isso está na raiz do transtorno da ansiedade. Então, ele pode ser eliminado de vez se você elimina o problema e as suas consequências, né? Então, é muito importante, é uma abordagem que eu faço com o cognitivo comportamental, que é justamente para você trabalhar os seus pensamentos e você mudar suas crenças e, com isso, diminuir os seus medos. Então, é por isso que ninguém precisa sofrer desnecessariamente com distúrbios, transtorno da ansiedade. Quando você identifica a raiz do problema, você faz uma mudança saudável, o problema e os sintomas, as consequências desaparecem. Agora, para alcançar esse sucesso absoluto e duradouro, você precisa realmente identificar e abordar com sucesso esses comportamentos ofensivos. Quais são os pensamentos e as ações que te causam muito medo, né? E a gente pode ter algumas ideias aí nesse sentido. Primeiro, para a gente ter medo, a gente tem que acreditar que alguma coisa pode nos prejudicar. Então, à medida que você muda isso, você fala, não, aquele leão aí não é tão bravo assim, né? Ele é um leãozinho só, ou aquele cachorro não vai me morder, porque eu sei que ele é pequenininho, o dono dele falou que ele é do bem. Então, à medida que eu mudo isso, vai determinar o grau de dano e de ameaça e aí que eu posso ter naquilo ali. E depois eu vou determinar a capacidade que eu tenho de evitar essa ameaça. Se é um cachorro na minha direção, eu posso passar por outra rua, eu posso também mudar ou falar com o dono dele, né? E eu posso me defender, até jogando pedra nele, se for o caso, né? E isso tudo requer esse processamento, esse treino negativo, né? Porque o medo, e a ansiedade é baseado nesse pensamento. Então, como o medo é baseado no pensamento, o medo, ele está ligado a pensar e agir e é aprendido. A gente pode reduzir e eliminar, né? Diminuir essas formas temerosas que a gente tem. A gente pode reeducar para viver com menos ansiedade. Então, eliminar a ansiedade de uma vez, né? Qualquer pessoa pode fazer isso, gente. Trabalhe com informações corretas, com ajuda e com apoio, né? A gente está aqui no canal para isso, para ajudar vocês a se libertarem dessas amarras da ansiedade. Mas eu sei que isso é difícil, por isso que está o e-mail aí. Você pode mandar psicólogo.pauloalmeida@gmail.com para você aí fazer um tratamento online. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, ninguém precisa lutar contra a ansiedade como transtorno, né? Mesmo que os nossos pensamentos causem medo, o estresse elevado pode fazer com que os nossos pensamentos assumam um tom mais ansioso. Já falei aqui muitas vezes. A amígdala, que é o órgão tanto centro do cérebro, ela fica muito excitada, gerando pensamentos mais negativos. Então, é por isso aí que os nossos pensamentos podem parecer mais ameaçadores e reais. Então, mais difícil de conter quando a gente está muito ansioso, quando tem uma crise de ansiedade, de pânico. Então, reduzir o estresse, o estímulo e dar ao corpo tempo suficiente para responder pode começar a reverter esses pensamentos e sentimentos. Permitir que o corpo se acalme, ele pode diminuir, eliminar a influência temerosa do estresse. Mas é importantíssimo você mudar esse seu comportamento, né? Quando você entende que realmente o seu comportamento ansioso, ele está gerando essa ansiedade, ele está trazendo todo esse mal-estar para você, aí sim você começa a fazer o processo terapêutico, começa a se transformar e a mudar. Mas o primeiro passo é entender que isso é a causa da ansiedade, o seu medo que você aprendeu durante a vida. A ansiedade, ela não é natural, né? Um nível pequeno de ansiedade, sim, mas não esse grau que muitas vezes você vive e te atrapalha a vida como um todo. Tá bom, querido? Então, muito obrigado aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, redes, o WhatsApp da família e outras redes que você conheça, né? Vai ser um prazer ampliar cada vez mais essa informação e ajudar você a se livrar e eliminar a ansiedade. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aí, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Clica aí no sininho. Você vai ver que você recebe quando um vídeo é lançado, quando as lives acontecem. E os vídeos são lançados todos os dias às 20 horas, com conteúdo para você, esclarecendo as suas dúvidas sobre a ansiedade. E as lives acontecem terças,
quintas e sábados, às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários, porque durante aqui a semana são centenas, não dá para eu responder, mas com certeza nas lives eu respondo o máximo que eu posso. Combinado? Então, muito obrigado por estar aqui. Seu comentário é muito importante. Eu sei que ajuda o canal, ajuda você e ajuda as outras pessoas que leem também seus comentários. Então, fica com Deus, um grande beijo e até a próxima live, que é hoje, terça-feira, e o próximo vídeo, 20 horas. Beijo. Tchau, tchau.